Oi, eu sou o Kiro e hoje vai ser o dia da gente analisar Evangelho. Vai ser mais divertido do que você imagina, confia em mim. You can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that. Mas e o que de fato é a Cabala e como ela se conecta, no anime? E bom, entender a Cabala é quase que entender o anime por completo. Mas a parte filosófica e psicológica também é incrível e também nos dá, mais uma visão grandiosa do anime. Mas enfim, a Cabala é uma prática investigativa de fé, ensinamentos místicos que busca a revelação religiosa e o conhecimento sagrado, e seus maiores fãs são antigos rabinos, sim, é uma coisa bem antiga. E não tão atual quanto possa pensar com seus adoradores da cultura pop, enfim. E se tratando de fé, Evangelion está cheio de referências religiosas. Começando com o próprio nome, Neon, que vem de novo. Gênesis, o começo de tudo na Bíblia, e é claro, o Evangelion, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Ou seja, um novo começo, uma reimaginação do próprio livro de Gênesis, com um monte de mechas, depressão, sexo e aliens. Temos também menções ao Mar Morto, que Tsuko instala um firewall 666 para proteger a Magi de um cyberataque. E é claro, a mais famosa, os anjos, Dois dos quais têm os nomes de Adão e Lilith. E Lilith é uma lenda do judaísmo, uma contraparte de Adão que não aceitou ser submissa ao Adão e ao patriarcado de Deus, solução de Deus. Ficou puto e a baniu do Éden. E ela é descrita como a mãe dos demônios e do mal. E aqui, em Eva, os humanos são descendentes de Lilith. E o sistema Mag, a rede de supercomputadores que comanda a Nerve, tem 3 partes, cada uma com os nomes dos 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Melchior, os humanos lá que visitaram o bebê Jesus. A maioria dos anjos em Evangelion são tirados diretamente do texto do universo estendido do judaísmo, como o Zohar, a Bíblia da Cabala, o Talmud e, é claro, o livro de Enoque, E já os outros são tirados da Teosofia El, uma forma de escrita mística que usa o sacrifício El, que é um dos muitos nomes hebraicos de Deus, e também para associar ao divino, como os próprios anjos, Gabriel, Miguel, enfim, isso aí. Inclusive eu uso ele. Evangelho, por sinal, isso está por toda parte, com Ramiel, Chaciel, Matarael, por aí vai. Bom, mas voltando, na tradição cabalística, o primeiro ser é Adão Kaidmon. Sei lá se eu falei certo. Enfim, me desculpa se você é judeu ou se você segue a Cabala, eu espero não estar te ofendendo muito aqui. Mas enfim, não é o mesmo Adão, o famoso Adão do cristianismo. Na verdade, ele é um ser de luz, que é extremamente similar ao gigante de luz, que é o primeiro anjo em Evangelho, nomeado Adão, que explode no segundo impacto. Esse aí, esse cara. Esse segundo impacto mata metade da população do planeta e torna os oceanos vermelhos, no maior estilo revelação. Essa destruição é outra referência à tradição cabalística, um evento chamado Shefirat HaKelem, ou a quebra dos receptáculos. No começo, tudo estava conectado, parte de uma unidade universal, que se despedaçou, deixando tudo separado, e criando o grandioso mundo no qual vivemos. É como se fosse um Big Bang teológico, mas o propósito da Cabala é o Tikkun Haolam, ou a restauração do mundo. É tradicionalmente praticado através de atos de bondade e oração. A inspiração ética da Cabala é a reunificação do mundo, dos diferentes fragmentos de Adão chamados Sefirot, que é descrito como a árvore da vida, como 10 círculos em um determinado padrão. Ele cria uma espécie de árvore visual cujo intuito é representar a árvore da vida, olha que lindo. É por isso que aqueles círculos aleatórios que aparecem ao redor da unidade Eva 1, quando ela é atacada pelos 9 anjos fabricados, todos estão cumprindo o dever sagrado da Cabala. Lindo, muito lindo, como eu falei. O Sefirot, ele recriaria o universo como um todo, e fazendo isso, destrói a individualidade e a separação que define a vida como a conhecemos. E muitos dos personagens literalmente querem reunificar o mundo, colocando todas as diferentes consciências do mundo em um lugar só. Isso acontece após o DNA de Adão e Lilith se combinarem dentro de Rei. A reunificação do aspecto masculino e feminino dos gêneros também é a reunificação do mundo. Então toda essa alegoria da Cabala, da árvore da vida e dessa reunificação do mundo se encaixa em Evangelho, é basicamente o cerne, desse roteiro e desse anime maravilhoso. Porque aqui eles querem fazer isso basicamente de maneira literal, colocando todo mundo em uma panela, fazendo o geral virar uma sopa de Fanta laranja. E agora a gente vai entender a motivação dos personagens por trás do porquê que eles querem fazer isso.
E como eu disse, né, no final da primeira parte, por que todos os personagens, eles querem, né, essa reunificação? Por que eles lutam tanto pra isso? E é que está, porque você pode já ter algumas respostas, né, em sua mente. Sei lá, o mundo ele é cheio de falhas, ele é uma merda, então eles querem voltar pro estágio inicial. E aí que está, isso é bom, isso é ruim, isso é certo ou é errado você tirar a individualidade das pessoas? Aqui que é interessante, porque aqui que o anime trabalha muita filosofia, e talvez é muito por isso que esse anime é tão famoso, né? Porque ele gera muito debate sobre isso, e a gente vai explorar bastante isso aqui agora. E logo de cara vamos começar com o Dilema do Ouriço, que é uma parábola do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Porém, em Eva, o tema do ouriço é o tema-chave, além da cabala. No episódio 3, Hitsuko explica a parábola Misato. 山嵐のジレンマって話知ってる？山嵐？トゲトゲの？山嵐の場合、相手に自分のぬくもりを伝えたいと思っても、身を寄せれば寄せるほど体中のトゲでお互いを傷つけてしまう。 E no episódio 4, e até mesmo nomeado de O Dilema do Ouriço. Esse desejo de não se ferir leva a um bloqueio entre as pessoas, cria um mundo de desespero. Nós vemos esse mundo e suas implicações no episódio 16, intitulado Doença até a Morte, que é uma referência ao filósofo existencialista dinamarquês Søren Kierkegaard, do século XIX, que é considerado o pai do nada menos que existencialismo. E bom, a doença até a morte é um desespero, uma terrível solidão existencial, e o desespero que combina muito bem com o ouriço de Schopenhauer. Ainda mais quando mergulhamos em alguns personagens específicos de exemplo, e vamos nos aprofundar nisso. Kierkegaard estudava a angústia, que é a ausência de propósito na sua vida. E ele tenta discutir qual é o propósito em si da sua vida enquanto indivíduo. Mas um indivíduo livre, que pode tomar escolhas, infinitas escolhas, você tem que lidar com as consequências dessas infinitas escolhas que você pode fazer como indivíduo. E é algo subjetivo, pois suas escolhas são as suas. E de todas as outras pessoas, que são indivíduos também livres, será diferente das suas escolhas. E são essas escolhas que podem lhe trazer a angústia, a tristeza, pois você pode fazer escolhas que podem te levar a isso, entende? E Kierkegaard diz que passamos por 3 estágios, e aqui é bem interessante, que são eles estético, ético e religioso. Logo no primeiro estágio, o estético, onde ele dialoga que nesse período é a busca constante pelo prazer, uma vida pautada no hedonismo, focada principalmente nos desejos sexuais. E rapidamente, o hedonismo é uma corrente filosófica que coloca o prazer como o bem supremo. E para Kierkegaard, quanto mais buscamos a vida estética, de aparência e prazeres, maior será o nosso vazio, e é mais difícil de preenchê-lo, aumentando nossa angústia. E aqui em Eva temos personagens literalmente nesse estágio, como por exemplo, o Kanji, o piroca de mel, que tá a todo momento tentando furar alguém. E claro, a Misato, que sempre tenta resolver seus problemas com sexo. A gente sempre vê ela alegre, com muita energia, mas ela é depressiva. E ela tenta resolver seus problemas com nada mais que o sexo. E quanto mais ela faz isso, sua angústia vai aumentando. E nós vamos acompanhando, pois o personagem dela vai ficando mais triste com o passar do tempo, até o final do anime. E o roteiro faz isso de forma genial. E o segundo estágio, o ético, que é onde você absorve as leis morais, principalmente de uma sociedade, como se casar, o prazer agora vai ser de forma limitada, e esse estágio faz com que os indivíduos reflitam sobre a sua existência, desde o estado anterior, trazendo arrependimento à sua vida até aqui. Como por exemplo, o Gendo, que morre se sentindo um frustrado como pai e marido, pois no fundo ele achava que ia acabar com seus problemas existenciais, criando uma família e se dedicando ao seu trabalho ao máximo. E o irônico é que ele luta contra a sua inabilidade de demonstrar amor a Shinji e não sabe como ser um pai. Ou o próprio Shinji, que se força a pilotar o Eva quando na verdade não quer, mas ele se força para ter a aceitação de seu pai. E porra, tá ligado? A Azuka é literalmente isso, ela pilota seu Eva para encontrar sentido na vida. Sem ele, ela é uma garota triste, chorando em um apartamento em escombros. E em flashbacks, nós vimos que apesar dela parecer durona, ela teme a solidão. E pilotou Eva para atrair pessoas e expandir o seu mundo. Ela busca a aceitação de todo mundo pilotando seu Eva. E o último estágio é o religioso, é o estágio superior, pela fé em Deus, buscando individualmente
sem a presença das leis morais e dogmas, ou seja, você superou os outros dois estágios. Ele diz que todos nós temos uma fé em Deus, uma escolha individual que ajuda a superar a angústia e superar a doença até a morte. E Kierkegaard faz críticas à religião e ciência igualmente. A ciência não consegue explicar Deus, por exemplo. E aqui em Eva é como se seguir esse caminho cabalista até a reunificação do mundo fosse uma cura para toda a tristeza, fosse uma cura para o vazio também e a própria angústia dos personagens, principalmente os caras da série, né, que literalmente dizem isso. エヴァ初号機に聖痕が刻まれた。今こそ中心の木の復活を。終わりは同じところにある。良い、すべてはこれで良い。 É como se fosse a fé deles, e o mais engraçado é que o anime é extremamente científico. Eles usam a ciência para chegar na reunificação do mundo, como transformar todos os indivíduos e suas individualidades em uma linda sopa de Fanta laranja. E esse pessimismo em relação aos problemas humanos casa muito bem com Schopenhauer. E infelizmente, como ele nos conta, estar vivo significa viver com vontade e ego. Isso significa dor. E o desejo de fugir dessa dor eternamente. Em seu livro O Mundo com Vontade e Representação, Schopenhauer discute que a vida é sofrimento porque o mundo é feito de vontade e representação. Para Schopenhauer, a natureza da realidade é a unidade. Nós estaríamos todos em paz sem a luta para se comunicar entre indivíduos. E sofrimento é o resultado da individualidade. Então você, ser humano, é sofrer porque a comunicação, percepção e compreensão nunca serão perfeitas. E essa luta para se conectar é a fonte do nosso sofrimento. E essa separação de vontade é o que o anime chama de Campus Athena, que é algo parecido com a alma humana única que separa o ego de cada pessoa. É como se fosse sua força vital, a barreira que nos protege de realmente se conectar aos outros. Em vários momentos, personagens têm conversações sobre o que significa ser um ego e ter um corpo, quando o seu corpo ou consciência está se esvaindo. Rei faz isso várias vezes. E isso são reflexões sobre o que significa ser um ser humano, que tem um corpo e é reconhecido pelos outros. E aqui em Eva, a solução para tudo isso é a cabalística, só que feita de uma forma literal, dando foco e dando ênfase à instrumentalização, perdendo essa individualidade e se tornando uma grande unidade de paz. E depois de tudo que eu falei, fica um sentimento de isso é ruim ou isso é bom, né? Essa é a sensação que Eva passa, né, quando a gente assiste. Inclusive, é o que o Shinji passa nos últimos episódios, literalmente, pois ele também teve que refletir se você estaria disposto a perder a sua individualidade, o seu eu, para acabar com a dor e sofrimento de viver e da humanidade como um todo. E claro, também perder a capacidade de percepção do seu próprio corpo. E bom, esse questionamento, principalmente na mente do Shinji, como eu falei, é o que faz ele rejeitar a instrumentalização. Ele aprendeu a aceitar as dores, as coisas boas da humanidade, porque é isso que nos faz únicos. Nós somos bons e ruins e somos cheios de falhas e crises existenciais. Mas é com essas falhas que nos faz humanos, e por isso somos tão complexos. E vamos à última parte, a conclusão, fechando com a psicanálise de Freud. E eu sei, alguém pode aí estar, não, meu Deus, Freud, ele não tem método científico nenhum, mas calma, cara, calma. Evangelion é um anime que, de certa forma, é complexo, mas ele tem uma certa popularidade imensa, né? E como tal, ele tem várias resenhas, e muitas dessas resenhas eu vejo que são criticadas por justamente citarem Freud, né? Mas cara, tipo, Evangelion psicologicamente trabalha com só Freud. É como se fosse uma análise freudiana, né, com mommy issues, daddy issues e problemas psicossexuais. Então não se pode ignorar isso, mesmo que você não concorde com o cara, né? Então vamos lá. Bem, no episódio 20, chamado Tecendo uma História, estágio oral, é uma alusão a Freud. O estágio oral corresponde ao desmame de uma criança no peito materno. De acordo com Freud, desmame uma criança muito cedo e eles se tornarão incapazes de se conectar com as emoções das pessoas. Tipo esse cara aqui, ó. Ele tem muito essa vibe. E desmame eles tarde demais e eles tornarão muito dependentes da mãe para segurança, e o meu Shinji tem muito essa vibe. Ainda mais que a mãe, né, do meu menino Shinji é a alma da unidade 1 e parte da alma da mãe da Asuna está na unidade 2. Ambos Evas usam as almas para criar uma ligação maior com seus pilotos. E como o piloto reage à sua mãe, é um indicativo de sua disposição geral, mas freudiano que isso é impossível, cara. Eles todos estão lamentando, né, o objeto de amor perdido que são suas respectivas mães, né? Menos a Rei, né, que
lamenta menos e é full melancólica porque ela não tem alma, né, cara? E ela é um personagem interessante, ela é um personagem muito interessante. Ela tem essa vibe do ser ou não ser, porque, bom, como eu falei, ela não tem alma. E para Freud, a lamentação acontece quando nós sabemos o que perdemos. Já a melancolia, ela é muito mais séria. Ela ocorre quando as pessoas não têm ideia do que sentem falta. Só que isso causa uma profunda tristeza e dá-se então, né, a necessidade de psicoterapia. Né? Bom, os episódios finais são basicamente uma sessão de psicoterapia na mente do Shinji, né, para todo mundo inclusive. O episódio 18 é intitulado Ambivalência, uma ideia freudiana no qual o evangelho realmente se apoia. E a ambivalência é a forma pela qual as pessoas podem amar e odiar passivelmente ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Shinji constantemente falando sobre como ele odeia seu pai, e ainda assim ele entra no Eva várias e várias vezes para tornar o papai orgulhoso. Inclusive ele mesmo fala, né, que pilota o Eva para ouvir as palavras de elogio do seu pai. E aí então ele foge do seu pai, da Nerve e de suas responsabilidades como um piloto, mas ele sempre volta. E também, claro, a relação de amor e ódio, né, que ele tem com a Asuka. E para Freud, seres que são titulados com o princípio do prazer, a tendência geral é evitar a dor e maximizar o prazer, como todos os personagens tentam fazer nessa obra. Ou a maioria deles, né? E bom, no episódio, quando o Shinji cai, né, no mar de Dirac, ele está expressando o seu desejo de maximizar o sofrimento como compreendido, pelo princípio do prazer. E essa luta para evitar a dor está alinhada com as ideias de Schopenhauer, sobre a vontade e conflito. Como podemos evitar sofrimento quando nós temos que compartilhar o mundo com outras pessoas? Todas as quais têm seus princípios e desejos que às vezes entram no caminho dos nossos. E como vamos encontrar a paz? E aí, como eu já falei, a saída para Nerve e para alguns indivíduos, né, como o Gendo, o Shinji em certo momento, tudo se resume à instrumentalização. Então Gendo, na mente de Shinji, afirma que a instrumentalidade não é um retorno ao nada, é meramente um retorno ao estágio inicial. É nada menos que um retorno ao útero primordial, que nós perdemos há muito tempo atrás. Almas e mentes se tornarão um, obtendo um equilíbrio eterno. Um retorno a Lilith e Tikkun Haolam. A restauração do mundo como reunificação, como um ser primordial. E acho que isso define, né, como esse anime se apoia na Kabbalah. Portanto, Cell e Nerve contam com Shinji para se tornar a arca da humanidade, que irá permitir a eles retornar a um mundo sem solidão e isolação. E como eu falei, Shinji recusa, e ele aprende a aceitar nossas falhas e nossa vulnerabilidade. E bom, Koharu desiste dos seus desejos individuais e vontade para que Shinji possa viver. E ele é indefeso e aberto com o seu amor absoluto por Shinji. Sei lá, parece que ele aparece só para querer comer o Shinji, mas enfim. E eu acho que é simplesmente perfeito fechar esse vídeo com a fala do mesmo, que não é humano, mas nos dá uma aula de como podemos superar nossos problemas humanos. 一時的接触を極端に避けるね、君は。怖いのかい、人と触れ合うのが。他人を知らなければ裏切られることも互いに傷つくこともない。でも寂しさを忘れることもないよ。人間は寂しさを永久になくすことはできない。人は一人だからね。ただ忘れることができるから人は生きていけるのさ。時間だ。